Bom, eu refiz totalmente o relatório de sugestão de compras. Agora, quando você estiver na tela inicial do sistema e vier em relatórios, ao invés de vir em relatórios customizados, você vai em relatórios padrão. Dentro de relatórios padrão, você vai encontrar essa nova opção aqui embaixo, compras e sugestão de compra. Clique em sugestão de compra. Aí o sistema vai pedir a seguinte informação. A compra sugerida deverá suprir a demanda da farmácia até a seguinte data. Aí o próprio sistema vai dar uma sugestão aqui de uma data de daqui a um mês, ou seja, qual a quantidade que eu preciso de comprar de cada componente, considerando o saldo atual que eu tenho e o consumo que é previsto, né, para até daqui 30 dias. Então, você pode mudar. Vamos supor que, não, eu quero saber quanto é que eu preciso comprar só para suprir a demanda só até o fim desse mês. Aí você pode mudar aqui, por exemplo, para 30/9. Então, hoje é dia 12, não me interessa saber quanto que eu tenho que comprar para suprir até 12/10. Me interessa para mim só até o fim do mês, por exemplo. Então, você pode mudar isso aqui. E aqui ele pergunta o seguinte: qual o período a ser considerado para o cálculo do consumo médio da farmácia? Nesse caso aqui, ele está calculando em torno de 90 dias para trás, ou seja, do dia 14/6 até ontem. Então, o que significa isso? Significa que ele vai pegar o consumo total que ocorreu nos últimos 90 dias, vai calcular então em cima desse consumo total de cada componente qual é o consumo médio diário de cada componente e vai fazer uma projeção. Então, considerando um consumo médio diário dos últimos 90 dias, já que eu estou fazendo uma previsão até, por exemplo, no caso aqui 30/9, qual a quantidade que eu vou consumir de hoje até 30/9? Ele faz uma projeção. E aí ele considera, então, o saldo atual de cada componente e verifica se tem algum componente que precisa comprar alguma quantidade para suprir essa demanda. Então, você vai clicar aqui em montar relatório. Fácil de ver. Então, aqui o relatório é isso. A sugestão de compra é emitida no dia 12/9. Cada um dos componentes que precisa de fazer compra vai estar aqui. Se tiver algum que não precisa comprar, ele não vai incluir no relatório. Então, eu tenho aqui o consumo, por exemplo, ácido bórico. O consumo médio por dia foi de 3,17 gramas. A unidade está aqui no final. O saldo atual é de 1 grama. Então, eu preciso, como eu tenho um consumo previsto de 54, com base no consumo diário médio, e a quantidade de dias, né, que a gente pediu lá, até 30/9 no caso. Então, ele conclui que você vai precisar de consumir 54 gramas do ácido bórico. Então, se você tem 1 grama, ele fala que você precisa comprar 53. Ácido fítico, mesma coisa. Você tem um consumo médio por dia de 0,55. O seu saldo é 0. A previsão de consumo é de 9,3. Então, você vai precisar de comprar 9,3 ml. E assim por diante. Ele faz para todos. Aqui não teve inconsistência nenhuma, mas ele pode apresentar aqui embaixo, no final do relatório, na última linha aqui, uma informação sobre a quantidade de inconsistências que ele encontrou. Pode acontecer isso. Se ele mostrar aqui, por exemplo, foram encontradas, por exemplo, 2 inconsistências. Então, você pode procurar no meio do relatório aqui, em algum lugar, ele vai estar mostrando uma informação de que o componente fulano de tal teve uma inconsistência. O que é isso? Significa que ele, por exemplo, quando ele calculou a quantidade total do período, deu às vezes um valor tão alto, tão absurdo, que não tem como ele calcular. Dá um valor que está fora da faixa que ele trabalha, que o computador consegue trabalhar. Então, significa que você tem que verificar o que aconteceu com os dados daquele componente para ter dado um valor fora da faixa que ele consegue calcular, né? Então, aqui não aconteceu inconsistência nenhuma, mas se acontecer,
você já sabe para que serve. Bom, feito isso, terminou. É só imprimir o relatório e pronto.